Olá a todos, estamos começando hoje o nosso sexto episódio aqui do Visão do Residente. A gente vai começar uma série por Recife, né? Primeiro vai ser com o Gustavo aqui falando um pouco sobre a Santa Casa, uma residência que, sendo daqui de Recife, eu vejo que o pessoal tá tendo cada vez mais procura por ela. Então a gente vai entender algum desses motivos. E nos próximos vão passar, acho que por todos os serviços grandes, passar pelo IMIP, pelo HR, pela Federal, pelo Otávio. Então, se você é daqui de Recife e quer saber mais sobre, vai comentando já no nosso Instagram e a gente vai tentando chegar a todos eles para que você consiga ser melhor informado na sua escolha. Gustavo, pode se apresentar aí um pouco para o povo? Pronto, boa noite a todos. Sou o Gustavo, sou R1 de ortopedia da Santa Casa da Misericórdia do Recife. Sou médico formado pela Universidade Católica. E muito obrigado, viu, pelo convite. Espero esclarecer bastante dúvidas. E vamos nessa, vai ser massa. E, Gustavo, acho que a dúvida inicial agora sempre é sobre o R1, né? Como que é o R1 na Santa Casa? Acaba as histórias que eu escutei, até algumas conversas que eu tive com você, é que a Santa Casa acaba recebendo os pacientes, não é um hospital totalmente aberto, assim, e Uhum. ele acaba recebendo os pacientes um pouco melhores de outros hospitais, já pronto para você pegar e operar, né? Isso. Aí isso facilita um pouco a vida do R1, como que é a rotina do R1? Pronto, explicando um pouco a ortopedia na Santa Casa. É um hospital de convênio. Aqui no Recife tem essa dinâmica de convênio, que é um hospital de retaguarda. Ou seja, toda aquela demanda que as grandes urgências não podem suprimir, ela é mandada para a retaguarda para ser operado. Por exemplo, fraturas fechadas, ou então aquela fratura que não exija o atendimento inicial, como uma fratura exposta, por exemplo. Então vamos criar uma situação hipotética aqui. Tem um paciente, uma idosa, queda da própria altura, fratura do húmero proximal, transferida para o Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas está aquele caos de uma grande emergência. Então, maca no chão, bloco cirúrgico lotado, sem condições de fazer o tratamento dessa senhora. Então, o hospital ele encaminha a paciente via um sistema online para o convênio. Então, a Santa Casa vê o paciente online, então diz, ó, uma senhora, hipertensa diabética, tal fratura, pronto. Aí o hospital aceita a paciente. Então, no momento que ele aceita a paciente, já existe direito para ela ser recebida. Então, o Getúlio Vargas encaminha a paciente de ambulância para a Santa Casa, ela é admitida. É quando chega na gente que a gente faz a programação cirúrgica dela. Então, marca para o dia, tal, opera. Basicamente, todas as fraturas, assim que são operadas, no outro dia já vai de alta. Então, esse é o perfil do convênio. Para o hospital, a Santa Casa Misericórdia, ele é um hospital filantrópico. Então, assim, não existe nenhum meio lá particular. Ele é sustentado por verbas do SUS. Então, quanto mais cirurgias são feitas, mais verbas o hospital ganha. Então, para o serviço, é interessante ter um grande volume cirúrgico. Um grande volume. Então, aquele paciente que fica no leito 3, 5, 7 dias para o hospital é muito ruim. Então, assim, o fluxo de paciente lá é altíssimo, altíssimo. Tem gente que chega hoje de madrugada e amanhã de manhã já é operada. Tá entendendo? Para os staffs, que são os médicos da gente, que os grandes ortopedistas, os mestres, eles também têm interesse no grande volume de cirurgias, porque eles recebem por produção. Então, não existe lá no hospital salário por ortopedista. Existe o que ele produz. Então, tem staff lá que produz 10 cirurgias no dia. Teve um dia que ele meio que bateu um recorde, que um staff fez 17 cirurgias. Tá Logicamente, doido. com o apoio dos residentes. Então, para isso também é um incentivo que nós residentes saibamos operar, porque ele consegue assim dividir o trabalho, logicamente com cirurgias que a gente tem suporte, pergunta, ó, tá bom, como é que faz o acesso e tal, e que na medida do tempo você vai ganhando cada vez mais confiança deles e vai botando mais a mão na massa. Então, esse é um principal motivo que a Santa Casa está sendo muito procurada aqui no Recife, que é essa oportunidade de você poder realmente trabalhar como ortopedista. E assim, lá tem todas as grandes áreas. Tem especialista em ombro e cotovelo, especialista em mão, especialista em pé e tornozelo. Tem os traumatologistas. Cada dia na semana com sua especialidade. Então, essa é a dinâmica do hospital. Ele não é aquele hospital de... Não vai ser uma grande urgência. Então, você não vai ter, assim... Olha, vai ter aquela lotação de paciente, vai ter aquela surpresa, né?
mas você vai ter um grande volume cirúrgico. Volume assim, absurdamente. Temos, média, por mês, 350 cirurgias. Que é assim, é um volume assim, bem alto, tá entendendo? Então essa é a dinâmica do hospital. Boa, Gustavo. Perfeito, cara. Deu para ter uma ideia de perfil de serviço, né? Acho que a gente tem essa divisão no serviço mais acadêmico, mais de trauma, então você deu uma esclarecida nesse ponto. Entrando na parte da divisão R1, R2, R3, né? Distribuição dos residentes. O que cabe ao R1 dentro do teu serviço? O R1 entra no centro cirúrgico, não entra, é papel, ou então não faz, divide as atribuições de papel com os R2. Como que é esse fluxo no R1? E depois, já engatando na segunda pergunta, o que normalmente tende a mudar aí? Você está prestes a ir para o R2? O que distingue a vida do teu R+, da tua vida atual? Pronto, beleza. É um serviço que tem pouquíssimos residentes. Atualmente, nós somos 4 residentes. R3, R2 e 2 R1. O R1, o primeiro ano é basicamente trauma. Então, assim, a gente está imerso totalmente no trauma, dentre as várias especialidades, mas trauma, focado no trauma. Então, a gente fica esse ano todinho na Santa Casa, porque lá tem muito volume de trauma. Além disso, a cumprir a carga horária de urgência e emergência, toda sexta-feira à noite temos um plantão na restauração, que é um hospital aqui do Recife que tem um grande volume dos politraumatizados. Tem aquele paciente que tem que ter uma avaliação na neurocirurgia, da cirurgia geral e da ortopedia. Então é a carga horária de urgência no HR. E temos extra, dizer assim, entre aspas, extras, que em um mês desse ano a gente passa um dia na semana na pediatria. Então a gente vai para a restauração de manhã e vai para o IMIP à tarde, num dia específico da semana. Eu, por exemplo, eu fui no mês de outubro, toda quarta-feira eu estava na pediatria. Para dar uma pincelada no que vai vir no próximo ano. Como é que é a rotina? Eu chego lá no hospital por volta. No começo, como era tudo muito mais lento, aprendendo, chegava por volta das 5h30 da manhã. Hoje em dia já dá para chegar umas 6. E evoluir meus pacientes. A Santa Casa, ela tem 70 leitos de ortopedia. Esses 70, ele conta os leitos de regulação do estado, que são esses pacientes que vêm da emergência para cá, e leitos de ambulatório, que são financiados pela Prefeitura do Recife, que é principalmente a parte de lesão de LCA, artroplastias, artroplastias de forma geral. Nós temos um evolucionista, que é um médico ortopedista formado, que ele tem enfermarias para evoluir. Aí ele cede aos R1 uma enfermaria para cada. Então eu sou responsável por 12 pacientes e meu R igual por 12 pacientes, somente. Então, assim, não vou ter aquele volume absurdo, tipo assim, olha, eu vou evoluir 60 pacientes na manhã. Não tem isso, é 12 para cada. Então a gente chega de manhãzinha, faz a evolução desses pacientes, então, pega a fratura, prepara o pré-operatório desse paciente, vê alguma pendência clínica, tratar uma anemia para deixar um HB bom para cirurgia, tá entendendo? Vê se é uma fratura, perfil do hospital. Então, por exemplo, chega uma fratura que era uma exposta. Então, a fratura exposta não é perfil do hospital, ela se configurou uma urgência. Então, a gente tem o dever de ver isso e negar. Tem muitas vezes que o paciente vem com uso de tala, quando você abre a tala, está lá a exposição óssea, que seria um erro no sistema como um todo. Então, fazemos a evolução e logo após a evolução é bloco cirúrgico. Assim, nesse meio tempo que ele está evoluindo, o bloco já está fervendo. Então, a gente chega no bloco, tem vezes que chega no bloco de 8 da manhã, sai de 8 da noite. E assim, entre várias cirurgias. Teve um dia que eu fugi para almoçar e o staff ficou, Gustavo, volte para a sala, tá, engoliu o almoço, voltei para as cirurgias. Aí tem essa dinâmica. Existe também um ambulatório, que seria, por exemplo, assim, um turno da manhã, um turno não. Vamos supor assim, evoluir, passo 1 ou 2 horas no ambulatório, depois vou para o bloco. Que seria, você acompanha o ambulatório dos staffs. Então, tem um ambulatório de pé tornozelo, ambulatório de ombro e cotovelo, que você vê lá as consultas, vê como é que é o exame físico, tá entendendo? Tem essa parte do bloco. E a rotina é basicamente essa. Dia de sexta-feira à noite tem o plantão de urgência e final de semana é a evolução do final de semana, que eu divido com o meu R igual. Então eu vou um final de semana, ele vai o outro, e assim a gente vai revezando. Nos últimos meses, surgiu no sábado o mutirão, que seria para aqueles pacientes que acabaram se estendendo um pouco mais no internamento.
Então a gente marca esses pacientes para operar no sábado. A gente não tem a obrigação de ir para essa cirurgia do sábado. Porque como eu tenho plantão na sexta-feira à noite, ele meio que tem um descanso pós-plantão. Mas, vez ou outra, eu vou, meu R vai para dar um suporte para os staffs. É um grupo dos médicos ortopedistas, é um grupo muito jovem e muito aberto a uma comunicação boa. Então acaba que eles viram verdadeiros amigos da gente. Até por essa relação boa de empatia, a gente acaba, não, eu vou porque eu gosto muito dele, a gente lhe dá a oportunidade de ensinar bem, então vira um dia legal para a gente produzir. Agora, é uma rotina que eu não digo que tem uma carga horária volumosa, do tipo, olha, tem 2 plantões, a gente chega de 4 horas da manhã e fica até 9 horas. Não, mas é um dia muito bem condensado. Então, assim, realmente não existe muito momento ocioso no hospital. Então, chegou, evoluiu, bloco ambulatório e vai-se embora. Não dizer assim, eu vou ficar aqui matutando, esperando acontecer alguma coisa, esperando chegar um. Não, não existe. O dia é bem cheio mesmo, tá entendendo? Eu ia falar que eu vejo essa dinâmica em todos esses hospitais que são pautados justamente por essa produtividade. Quando você tem esse estímulo da produtividade do cirurgião, ele acaba querendo ser rápido e ter volume naquilo que ele faz. Mas uma coisa que eu estava pensando agora é essa insistência da produtividade afeta em algo o residente? Porque eu falo positivamente, eu entendo essa parte de você tem um volume cirúrgico grande por causa disso, e isso é muito positivo, né? A pessoa que está prestando prova geralmente procura no serviço, um serviço que tem um volume cirúrgico bom. Mas de ponto negativo, eu fico pensando se o staff não acaba roubando muita cirurgia de você, porque você está começando a fazer ali e está demorando mais, e aí ele não está naquilo de tentar ensinar, porque quanto mais rápido ele faz, mais rápido ele produz. Acaba rolando isso ou não? Não sei se eu... Antes de entrar, eu também tinha essa mesma perspectiva sua, Matheus. O que acontece? O bloco, ele tem 7 salas de cirurgia disponíveis e 4 intensificadores de imagem. Então, assim, a gente tem disponível uma estrutura. Então, por mais rápido que o staff seja, ele ainda não consegue competir com a velocidade de 2 salas ao mesmo tempo. Aí, a outra dúvida que gera é, Gustavo, como é que você vai ter um aprendizado se ele vai estar em uma cirurgia e você em outra? Porque existem fraturas e fraturas. Então, vamos pegar um exemplo do malelo lateral. O malelo lateral, ele é uma fratura, do ponto de vista dinâmico, muito simples. Você comparar a fratura de malelo com a fratura do platô tibial, é totalmente diferente, assim, a complexidade cirúrgica. Então, você no R1, você começa a entrar com ele nos maléolos. E você vai vendo, passar a fazer a cirurgia, tal, tal. Você vai pegando o ritmo. Quando você menos esperar, você vai estar só no bloco, operando bem o maléolo medial, que ele ensinou bem a fazer, e ele vai estar numa cirurgia lascada em outro canto. Então, ele vai conseguir dar essa demanda complexa num paciente, mas vai ter você auxiliando em outras demandas. Tá entendendo? Então, esse é o lado positivo, porque você tem estrutura. Se fosse um lugar que tivesse 4 salas e 2 intensificadores, ou seja, metade, ele, não, bicho, fica aqui olhando, porque tu vai estar mais atrapalhado que ajudar. Agora, como tem essa estrutura boa de 7 salas, 4 intensificadores de imagem, ele consegue dar essa oportunidade pra gente, tá entendendo? E quando você pega o final de semana, que é tipo assim, é só um cirurgião e ele tem disponível tudo isso, é que você consegue botar a mão na massa mesmo, tá entendendo? Boa. Essa parte que você falou que só de fato é verdade. Durante o R1, enquanto você está ali no calor do momento, você não percebe o quanto que você aprende por osmose. Cara. Primeiro você está espaçando, depois você está reduzindo, na próxima já está fazendo sozinho, quando tu percebe não tem ninguém em sala, então você anestesista. Então é bem interessante isso aí. Do fluxo pelo que você me falou, né, os números são altos, o fluxo é intenso. Como que é o segmento desse paciente? Você consegue ver o paciente que chegou no PS para você, que você fez o malelo lateral, se depois você vê ele no ambulatório, ficou ruim, ficou bom, você tem esse acompanhamento? Pronto. Como é que se configura os retornos? O paciente admitido pela regulação do Estado, operado, tem na Santa Casa, por custeio do hospital, 60 dias para ser atendido. Então, dentro de 60 dias, eu posso chamar ele quantas vezes forem necessárias. Então, para avaliar a ferida operatória infectada, a falha na consolidação, tá entendendo? Eu tenho essa liberdade.
Após os 60 dias, ele só vem pela regulação da prefeitura. Então, o paciente dá entrada no posto de saúde, solicita o acompanhamento ambulatorial novamente na Santa Casa e o posto regula. Então, você tem nesses 2 meses, você consegue acompanhar bem os pacientes. Não vai aquele acompanhamento a nível de um consultório particular, por exemplo. Dizer assim, eu vou ter toda semana, mas consegue ainda assim ter garantido de 2 a 3 visitas. E 2 a 3 visitas com radiografia. Então, o Sim, paciente volta para você com radiografia do serviço. Agora, após maravilha. 60 dias, realmente fica mais dificultoso. Agora, não são todos os pacientes que também são tão desabastecidos. Tem o fluxo de uma classe média que consegue fazer uma radiografia particular, tá entendendo? Consegue chegar no hospital. Tem pacientes bem carentes que não vai ter esse acesso e que, assim, tem um percentual assim, negativo de falha com esses pacientes carentes. Porque não tem fisioterapia, não tem um cuidado com a ferida operatória, então gera muita artrose, muita osteomielite. Realmente. Mas, assim, no geral, dá para ter um segmento legal. Perfeito. E, Gustavo, no R2, o que muda? Mais mão cinza, menos funça burocrática? Como que é? No R2, eu já não vou precisar evoluir em enfermaria nenhuma. Então, que já dá um alívio, assim, enorme. Que você já consegue ganhar uma a 2 horas da sua manhã nisso. Não preciso mais evoluir também final de semana. E no R2 você já começa a ter o conteúdo da ortopedia e não só o trauma. Então, dos 12 meses, 1 mês é férias, 2 meses são no Hospital do Câncer. Então, assim, imersão total. Agora, esses 2 meses no câncer são 2 meses bem intensos. Da parte de seminário, da parte de estar lá nas cirurgias, de evoluir paciente, de ambulatório, assim, com 70 pacientes. Temos 1 mês de pediatria e 1 mês opcional. Esse opcional, normalmente, a gente vai para o Oswaldo Cruz, para dar uma complementada nessa parte de câncer. Mas ele é opcional, assim, você pode ir para onde quiser. Constando um serviço regularizado no MEC, você pode. E os outros 7 meses, na Santa Casa, no trauma, mas sem essa parte burocrática de você estar evoluindo o paciente, estar final de semana, e também não precisa aparecer para a clínica médica. Olha, uma raiva que eu tenho é a clínica médica da Santa Casa. Eles pedem parecer de rodo e eu que se vire para colher história, falar com o staff. Eu tô cheio de parecer para dar, mas tá rindo à toa aqui. O R2 já não precisa disso. Aí é uma Entendi. parte muito boa assim, de virar R2, tô contando os dias. Boa. E pelo que você me falou, tem várias subs, quadril, coluna, tem todas. Tem algum R4 ou são chefes dessas subs? Tem R4 no serviço? Pronto, o único R4 que não tem coluna aqui no serviço, realmente não. Tava com um projeto de inserir coluna, também não tem pediatria. Então, trauma pediátrico na Santa Casa não tem. O único R4 que vai é o R4 de joelho, porque tem um serviço que é o ITORC, que ele tem um R4 de joelho, e alguns caras desse rodam com a gente na Santa Casa. Na parte de fazer ligamento, menisco, eles que assumem. De resto, só a gente. Isso é bom, cara. Acho que isso abre oportunidade. A própria quadril é do R3 ou R2 e não do cara do quadril que tá fazendo R4. Isso. Mas, ó, aqui no R1 eu já tô fazendo transtrocantérica. É muito legal, assim, é uma cirurgia bacana. Tem trans que você consegue fazer rapidinho, tem trans que é uma briga, quando vai abrir o Sim, foco, meter aquelas espanholas lá dentro, é pau. show de bola. De material, nada a reclamar, né? Consegue PFN longo, PFN curto, Consegue. VHS, tudo. Aí a gente também, teve uma coisa muito boa desse ano, que o hospital, ele saiu de média complexidade para alta complexidade. Aí nisso, o que é que a gente ganha com isso? Ganhou artroplastia de joelho, esse ano já tá tendo cirurgia, artroplastia total de quadril com prótese não cimentada, e o valor da cirurgia também está mais alto. Então, assim, o staff vai trabalhar com outro humor agora. Estou satisfeito. Aí, assim, aproveitando a deixa, comentar um pouco da parte teórica, que o serviço também proporciona. A gente tem, toda sexta-feira, uma reunião clínica. Eu digo que essa reunião clínica é a parte que o R1 vira saco de pancada. Que a gente apresenta os casos clínicos e somos, assim, destroçados, tá entendendo? Pergunta só aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, ele não sabe responder e a gente passa vergonha. Aí é toda sexta-feira, das 7h30 às 8h30. E é uma reunião clínica que ela é online com outros serviços aqui de Pernambuco.
Então participa o Hospital da Restauração, o Hospital Jabotão Prazeres e o Dom Helder. Esses três estão sempre com a gente. Às vezes participa com o Miguel Arraia, mas é uma coisa mais rara. Então tem 1 hora de reunião online, apresentando o caso clínico bem objetivo. Mas assim, os staffs cobram muito dessa reunião. Então cobra um raio-x pré-operatório bacana, você classificar bem a fratura, tá entendendo? Falar dos ângulos da fratura e o pós-operatório. Aí, essa é a parte da reunião clínica. E também existe, uma vez na semana, o seminário. O seminário ele é ministrado pelo R1 e pelo R2. O R1 focando na parte do trauma e no R2 a parte da ortopedia. E existem também divisões, por exemplo. Esse mês de dezembro agora, a gente ficou com ombro e cotovelo. Então, eu e meu R4 falava dos traumas de ombro e cotovelo, e meu R2 falando sobre a parte da ortopedia. Então, essa é basicamente a parte teórica. A sociedade está cobrando agora uma prova no currículo, porque você tem que fazer essa prova. Está inserindo aí essas provas objetivas. O seminário conta com uma nota subjetiva e a prova com uma nota objetiva. E agora, acho que a gente contemplou as principais dúvidas, assim, sobre a estrutura do serviço, sobre o R1, sobre o R2. Agora, o caminho lógico é ir pro R3, né? O R3, fora o tempo que está liberado para estudar PTOT, o que acontece aí? Pronto, no R3 tem esse período, né? Ele tem 2 meses de coluna no Getúlio Vargas, é o único rodízio externo, e tem, na verdade, são 3 meses fora. 2 meses de coluna no Getúlio Vargas, 1 mês de pediatria no IMIP, que é para completar essa carga horária. Porque como a Santa Casa foca muito no trauma, a gente tem que procurar externamente ver a parte de câncer, a parte de ortopedia e a parte de pediatria. E o horário, assim, fica extremamente mais leve. Tá entendendo? Então o R3 ele tem a liberdade total para estudar para a prova. Minha R3 no começo do ano estava ali, ela ia um turno, outro turno dava uma descansada para estudar. Tinha um dia que ela tem vontade de fazer pé tornozelo, então dia de pé tornozelo ela ficava no bloco o dia todo, operando assim, voando com o staff. Eu digo que ele morre de saudade dela. Porque era 2 staffs ali operando, ele e ela, tá entendendo? Aí assim, o dia é realmente focando o máximo para passar nessa prova. Então, Diga. pode falar, Bruno. Pode falar, Gustavo. Também eu esqueci de comentar que existe horário, um turno da tarde reservado para a realização da pesquisa, porque é cobrado a realização do TCC. Então a gente existe, o chefe da residência ele exige que esse horário seja contemplado e que seja para ser feito o TCC da gente. Então, uma tarde a gente é liberado, que é para fazer. Ele fez até um texto informativo enorme no WhatsApp, dizendo que os staff estavam começando a reclamar. Digo, não, pô, fica aqui com a gente operando, para a gente estar aqui trabalhando. Não, tem que sair, tem que produzir esse TCC. E todos os anos, do R1 ao R3, tem esse horário verde, né, para a realização do trabalho. Eu ia perguntar para você, que você estava falando de como que a menina estava voando no R3, aí eu já continuar com essa inserção no mercado de trabalho. Você vê a galera que está saindo da Santa Casa conseguindo sair bem inserida, conseguindo operar, conseguindo ir fazer um R4, ela, se quiser. Como que você vê isso? Pois é um serviço muito novo aqui no estado, muito, muito novo. Olha, eu acho que nós temos 2 grupos formados. Foi Tarcísio, que foi o primeiro residente, Júlio César e Marcelo, que foram a sequência. Minha R3 agora, ela é, entre aspas, a terceira turma, podemos assim dizer. Então, ainda está muito, assim, não temos uma amostra grande, né, um N grande para falar. O que eu posso falar de imediato é que, por exemplo, eu e meu R4 já conseguem dar os plantões de ortopedia em UPA, tá entendendo? Porque os staffs conseguem fazer esse meio campo. O meu R+, ele já trabalha no particular, nas emergências, porque a gente tem muito staff. Então tem staff que está na Santa Casa, mas está na Apivida, tem staff que está lá, mas está no GOT, que é um grupo aqui de ortopedia, outros que está de convênio. Então, se você consegue fazer esse networking bom no começo, é uma galera que consegue lhe assumir. Eu acho que não tem aquele perfil muito aquele chefe assim engessado, aquele cara concursado que já está ali segurando só a vaga dele para ganhar o dinheirinho dele, tá entendendo? É um grupo muito novo, um grupo bem atuante, e acho que é esse ponto que consegue abrir as portas para a gente para o mercado. Agora é um mercado bastante fechado, tá entendendo? A medicina como um todo está cada vez mais competitiva
E assim, na residência, tem que realmente aproveitar essa oportunidade para fazer seu nome e conseguir embarcar no trabalho. Essa parte dos plantões, inclusive tava dando plantão lá, né, na famosa Imbiribeira, aí tava conversando Sim, com um residente do Hospital da Restauração e ele tava falando dessa inserção dos residentes nos plantões das UPAs aqui, nessas emergências. E foi algo que me surpreendeu positivamente, assim, porque ele falou que na maioria dos serviços as pessoas acabam conseguindo ser inseridas, né? E aí a galera consegue, se não for no R1, no R2, no R3, tá dando plantão na ortopedia. Eu acho interessante isso, né? com certeza. Ele não vai estar operando sozinho, mas vai estar definindo o caso ali na UPA. Eu acho bem interessante. Com certeza. Abandonar a vida de clínico, né? Eu acho que o mais difícil para o ortopedista aqui em Pernambuco, principalmente em Recife, é você se inserir num centro que você opere. Eu acho que isso é o grande diferencial dos profissionais. Então, eu vou me formar ortopedista, mas vou ser ortopedista e vou estar operando. Isso é uma coisa que eu tenho buscado bastante, assim, não, tenho que me formar, mas tenho que conseguir um emprego cirúrgico. Porque esse negócio também de ficar só na emergência, só triando paciente, eu acho que tem que pensar além disso, sabe? É um foco que eu acho que vale a pena. Maravilha. Acho que deu para contemplar bem aí, dentro daquela proposta que a gente queria de passar pelos estados e levar para o ouvinte o que tem em cada estado, a diferença de um serviço para o outro, o que você ganha, o que você perde, nem tudo é um mar de rosas, nem todos. Isso. E dentro dessa proposta, acho que você mostrou bem como que é a dinâmica do serviço, como que é distribuído entre R1, R2, R3, as funções, atribuições de cada um. O que vocês têm, o que vocês não têm, o que está crescendo, o acesso facilitado a material, o fluxo de regulação, acho que isso é importante. Principalmente depois que você está no serviço, você começa a entender a importância disso. De nada adianta volume, não ter uma organização, você não saber quando que esse paciente vai voltar, se ficou bom, se ficou ruim. Uhum. É todo esse fluxo aí pelo que você descreveu para a gente. É um serviço com uma pegada, digamos assim, mais cirúrgica, não tão acadêmica, tendo espaço para o academicismo, né? Você falou das Uhum. sessões, cobranças que são feitas para o R1, para o R2 e para o R3, a dedicação que, primeira vez, inclusive, que eu escuto falar disso de uma reserva de janela de tempo voltada para a pesquisa, eu acho que isso não é muito comum e eu acho que tem o seu valor, principalmente no Brasil, que a gente carece um pouco disso, e ter esse espaço reservado dentro do serviço é super interessante. Queria agradecer a presença, Gustavo, Matheus, novamente. Acho que isso tem sido válido e principalmente agora a gente saindo dos grandes centros, levando um pouco de outros estados para quem não pretende vir para essa loucura de São Paulo, aquele calor do Rio, e dar uma melhorada aí na pulverização disso a nível do Brasil. Então, mais uma vez, obrigado, foi super válido. Matheus, prazer novamente e espero que a gente grave outros episódios de outros serviços e outros estados. Obrigado, pessoal.